Sabe aquela pergunta que vira e mexe a gente se faz? Quem eu sou, de verdade? Bom, hoje a gente vai fundo para tentar montar esse quebra-cabeça fascinante que é a personalidade humana. Essa é clássica, né? Todo mundo já se perguntou se é mais introvertido ou extrovertido. Mas será que a gente se resume a esses rótulos? Pois é, a história é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante. A gente está prestes a descobrir as várias camadas que formam quem a gente é. Então, bora lá entender isso melhor. Para começar a desembolar esse novelo, a ciência da personalidade nos dá uma base bem legal. A ideia é que cada um de nós é, ao mesmo tempo, como todas as outras pessoas, como algumas outras pessoas e, finalmente, como nenhuma outra pessoa. Pensa nesses 3 níveis. O primeiro é aquilo que todo ser humano tem em comum, nossa natureza básica. O segundo, onde a gente vai focar um pouco mais, são os traços que a gente compartilha com certos grupos de pessoas. E o terceiro, esse é o que nos torna únicos no mundo. Beleza, então vamos dar um zoom nesse nível do meio, o como algumas pessoas. A maneira mais conhecida de mapear isso hoje em dia é pela psicologia dos traços. Esses são os chamados 5 grandes. Em inglês, a sigla é OCN, o que ajuda a lembrar. Abertura, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Basicamente, são 5 grandes eixos onde a personalidade de cada um pode variar. E olha que interessante isso aqui. Traços diferentes podem levar ao mesmo lugar. Alguém com muita abertura a experiências pode ter sucesso por um caminho super criativo, meio maluco até. Já alguém muito consciencioso chega lá sendo metódico, cumprindo cada prazo à risca. O destino pode ser o mesmo, mas a viagem é totalmente outra. Agora, que tal a gente pegar uma das dimensões mais famosas para entender na prática, a tal da extroversão? A diferença entre introvertidos e extrovertidos é um exemplo perfeito de como esses traços moldam o nosso dia a dia. Então a grande sacada é a seguinte: não é sobre ser tímido ou gostar de gente. A raiz da diferença é neurológica. Extrovertidos precisam de muito estímulo para se sentirem bem. Barulho, gente, agitação. Já os introvertidos funcionam melhor quando o volume do mundo está um pouco mais baixo. O psicólogo Brian Little tem um exemplo hilário para ilustrar essa busca por estímulo. Ele fala daquela curiosidade de que é quase impossível lamber o próprio cotovelo. Um introvertido talvez pense, que interessante. O extrovertido, bom, como diz a citação, ele não só já tentou, como provavelmente já tentou no amigo do lado também. E essa diferença aparece até, pasmem, na forma como reagimos a um cafezinho. Para um extrovertido que busca estímulo, o café pode dar aquele gás, melhorando o desempenho. Mas para um introvertido, que talvez já esteja no seu nível ideal de estímulo, o mesmo café pode ser demais, pode sobrecarregar e até atrapalhar, principalmente numa tarefa contra o relógio. E as diferenças não param por aí. Elas chegam em áreas que, a gente nem imaginaria. Um estudo sobre frequência de relações íntimas mostrou um padrão muito claro. Homens e mulheres extrovertidos relataram números bem maiores do que os introvertidos. É uma diferença bem significativa, né? Na comunicação, então, a diferença é gritante. Extrovertidos tendem a gostar de proximidade, de olhar no olho e usam uma linguagem mais direta. O Carlos vira Carlão em 5 minutos. Já os introvertidos costumam preferir um pouco mais de espaço e usam uma linguagem mais cheia de nuances, com talvez, depende. E claro, isso pode gerar um belo de um mal-entendido. O próprio Brian Little, que é introvertido, conta que uma vez foi descrever um colega complicado e disse algo tipo: ele se comporta de uma maneira que alguns podem achar um pouco mais assertiva do que o ideal. O amigo dele extrovertido ouviu e resumiu: Brian, foi o que eu disse, ele é um babaca. Mesma ideia, mundos de comunicação diferentes. Tá, mas depois de ouvir tudo isso, fica a pergunta. Então quer dizer que a gente é só isso? Um pacote de traços fixos e pronto? A história da gente já vem escrita? Bom, a resposta é muito mais legal que isso. A resposta, ainda bem, é não. Lembra daquele terceiro nível, o como nenhuma outra pessoa? É aqui que a mágica acontece, que a gente vai além dos nossos traços mais básicos. É aqui que entra o conceito de traços livres. É basicamente quando a gente atua de um jeito que não é o nosso natural. Não porque a personalidade mudou, mas porque tem algo muito, mas muito importante em jogo. Pensa só nessa situação. Uma pessoa super calma, amável, que odeia conflito. Mas se a saúde de um filho depende disso, essa mesma pessoa pode virar uma leoa, ser dura, brigar, tudo para conseguir o cuidado necessário. Ela não deixou de ser amável,
Ela só está usando um traço livre por uma causa maior. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? O que faz alguém agir assim contra a própria natureza? A resposta está no que os psicólogos chamam de projetos centrais. O próprio Brian Little é o exemplo perfeito. Ele se descreve como super introvertido, mas o projeto central dele é ensinar. Ele ama o que faz, ama os alunos. E por causa dessa paixão, ele sobe no palco e age como o maior dos extrovertidos. Só que, olha, tem um porém. Agir contra a nossa natureza gasta uma energia tremenda. É desgastante. O próprio Little conta que depois de dar uma palestra, ele precisa se esconder, às vezes literalmente no banheiro mais próximo, só para ter um minuto de paz e se recuperar daquela pseudo-extroversão. Então, no fim das contas, a grande lição disso tudo é que rotular alguém como introvertido ou amável é ver só um pedacinho muito pequeno da foto. É perder o que há de mais humano na pessoa. Para entender de verdade uma pessoa, ou para se entender melhor, a pergunta mais poderosa não é qual o seu tipo. A pergunta que realmente importa é: quais são os seus projetos centrais? É na resposta para essa pergunta que a gente encontra a essência do que torna cada um de nós absolutamente único.